O podcast proibidão, né? Podia ter. Gente, episódio de hoje, a gente trouxe aqui uma das pessoas mais importantes da história da minha vidinha. Eu acho que de todas as pessoas do planeta Terra, grande chance do Fê ser assim, top 3, se não top 2, se não top 1 das pessoas que mais tem um match comigo, assim, de querer as mesmas coisas, de viver as mesmas coisas e tudo mais, assim. Então E fora que é inteligente, bonito, né? Divertido. Então, fique nesse episódio. Bora lá, Micaela. Hello. Hello, baby. Hello, Rafael. Opa. Vocês estão animados? Eu muito. Tá animado com esse convidado de hoje? Estou convidado. Senhoras e senhores, com vocês, Felipe Dutra. Muito obrigado. Demoraram pra me chamar. Não é mesmo? Eu também Desculpa, sei. Eu não queria é assim, ó. falar nada, mas já que o Marcos falou, fala o que você quiser. Então, Felipe Dutra. Nada Desculpa. pessoal, porém. Porém, tudo pessoal. Mas adorei. Inclusive, adorei essa configuraçãozinha. aqui. Não é? gostou Tá daqui, legal? Achei bem interessante. Tem múltiplas câmeras. São 5 câmeras. Bonito. Eu não te muito chamei porque você é profissional. de casa. Não precisa se justificar, cara. Não, mas é que é bom, é porque assim, com as pessoas de casa a gente deixa pra depois mesmo, que é pra ir encaixando mesmo, entendeu? Achei Que maravilhoso. né? Você Achei faria o mesmo se maravilhoso. fosse comigo, eu sei. Com certeza Eu sei disso. absoluta. Este é o tom. Da lavação de roupa suja. é hoje. Cara, a gente Vai é sentindo. primo, não tem como. É tipo assim, é o tempo todo. Gente, essa pessoa aqui do meu lado é Felipe Dutra, é meu primo de primeiro grau, né? Mesma família, mesma roubada, o gene fudido, a cultura familiar fudida, tudo os traumas ali, né? Totalmente. Mas é legal Rafa, porque... acho que a gente vai assistir. Vamos lá. Vocês assistam a gente pra quiser, cara. E é engraçado, vamos entrar nesse assunto, que a Mika já entrou nesse assunto comigo hoje. Você teve filho junto comigo, né, Fê? A gente teve filho junto. Foi. Gente, baixou a quinta série, assim, de repente. Não, mas é que o Fê, a gente teve filho na mesma época. Ah, Nossos na mesma filhos época, têm a sim. mesma idade, praticamente, assim, coisa de 6 meses de diferença, E né? vocês têm quantos anos de diferença? 5 anos? Você fez muito bullying nele. Eu tenho acho. 36. Perfeito. Eu não sei quantos Posso anos você contar? tem. A gente pode... 4. Você só é 4 anos mais velho que Você é ele. 4 anos. anos mais velho que eu. É. O Fê fez um pouquinho de bullying. Fiz? Fez. Ô, louco. Teve um dia, a gente já falou Entendi. sobre isso já. Mas o Fê era um bullying, assim, o Fê ele fazia e ele ficava se sentindo mal. Ele nunca foi do mal, 100%, É influências, né? Assim. É influências. Teve um dia que ele me fez... a gente tava subindo na laje da igreja. Aí o Fê falou, vem cá que eu te ajudo, Marcos. Aí ele pegou minha mão assim e me puxou. Aí quando eu tava subindo, ele soltou minha mão. Mentira. Ah, fizeram isso comigo já. Nossa, Aí péssimo. eu caí, Ele te bateu, jogou quebrou meu da laje? óculos. Não, eu não tinha subido na laje ainda, tava subindo. Fizeram isso comigo. A Mas diferença aí é que eu ele ficou tinha. mal mesmo, eu me senti tipo assim, puta, mano, o Fê brisou aqui, coitado. Nossa, assim. deve ter sido péssimo. Pros dois. Não é o tipo de coisa que eu faço. Não, então, o Fê não Influências, fazia muito influências, com certeza. Vai, primos, continuem. Não, mas então, continuem. a gente tava falando dessa coisa da família e tudo mais. E o Fê é uma pessoa que, assim como eu, se liga pra caralho nesse rolê de família, assim. Por que você acha que teve essa coisa de você virou essa chave, assim? Pra mim é exatamente isso, é trauma de família. Eu acho que é um... Eu percebo isso nas atitudes do dia a dia, né? De não repetir padrões. Então, tipo, presença física e emocional, que eu não tive, né? O pai separou muito cedo. Minha mãe nunca me acompanhou na escola, por exemplo. Então, eu quero saber tudo sobre a escola delas. Tipo, tudo. Eu participo das reuniões de pais, estou presente, tal, não sei o quê. Então, acho que é quase um compensatório, assim, saca? Não é uma missão que deveria estar em mim, né? Eu acho que os meus pais tinham que ter passado só coisa boa pra frente. Mas eu pego isso como missão e aí tento jogar pra frente pra quebrar um ciclo vicioso. É isso. Eu Total. acho que é um pouco ruim, porque eu penso no negativo pra quebrar em positivo. Então, Mas você consegue pegar as coisas positivas, assim, também? Ou não tem... herdada? Puta, a minha vida foi bem dificilzinha, assim, mas tem coisas. É porque também eu transformo elas em tempo real. Então, por exemplo, sei lá, teve uns anos na minha vida que a gente viveu muito de cesta básica em casa, da igreja. E aí eu olhava aquilo e falei, puta, cara, que momento difícil da gente, sabe? De comer coisas que estavam na cesta básica. E aí eu olho e falo, puta, que legal parte da igreja. Sim, total. Saca? Que legal a igreja fazer isso com a gente e estar lá disponível e cuidar da Total. gente nesse sentido. E aí esse positivo me fez, nos últimos anos, me encontrar muito melhor dentro da igreja. Total. Olhar a religião, né, e a instituição de um olhar muito melhor.
Então, é esse lance de já ter revertido talvez lá atrás, algumas coisas são revertidas hoje e tal, mas o positivo tá sempre ali. É engraçado, eu e o Fê, a gente se parece muito, assim, eu só me dou conta quando a gente começa a falar das coisas, assim, mas tem muita coisa em comum, né? Você também teve isso, Fê, mais cedo eu entrevistei o Marcos, né? É. A gente tá... Eu tô falando a gente disso fez porque a Mika me entrevistou hoje mais cedo. Ele me Ah, entrevistou falar outro com você, dia, tipo, foi é a mesma um história, podcast pô. de casal, e aí eu entrevistei ele. E aí eu fiz uma pergunta de como foi crescer dentro da igreja, né? Com o pai pastor e tudo mais. E aí depois ele teve uma ruptura na adolescência de negar a Deus, igreja e tudo mais. E mais adulto, assim, bem recente mesmo, porque quando eu o conheci, ele ainda estava numa negação muito grande, e de uns anos para cá eu vejo uma busca de se reconectar com Deus, de se entender na espiritualidade e tudo mais. Isso rolou com você quando? Porque eu sei que você também trouxe, né? E tem trazido cada vez mais de forma consciente a religião do seu jeito, a gente conversa, né, um pouco sobre isso. Por quê? Quando? Como foi essa busca, né? Como tem sido? Por que ela rolou? Como que ela rolou? Legal. Sim, tive um período de cruz ao contrário. Hoje eu me visto de preto, mas por outros motivos, mas já tinha uma fase de metaleiro, assim, saca? Bem pesado, eu era roqueiro, assim, e tal. E aí eu negava, né? É engraçado que o negar algo faz ele se tornar real, né? Porque você tá falando... Total. Assim, Deus não existe, mas você não para de falar dele, né? Deus existe. Então eu tive esse tempo onde eu me declarava ateu, de fato, né? Então era uma briga contra a igreja. E essa briga era porque eu percebia que as podas, né, os limites colocados lá, destruíram a minha família, né? Os medos colocados da traição e tal fizeram as pessoas traírem, né? Então quando você fica falando muito sobre aquilo, você acaba gerando pensamentos nas pessoas e tal, elas acabam fazendo. Então, eu enxergava a igreja como um problema da família, depois um problema social, e aí eu tinha, então, uma obrigação de lutar contra aquilo. Então, me sentia muito no lugar de ter que brigar contra aquilo que fez tão mal para minha família e tão mal para as pessoas ao meu entorno e tudo mais. E aí a fase da adolescência, né? Que é a sua formação psíquica, onde você tenta rebater os padrões e tal, é de contestação, de fato, né? E aí passei aquele momento todo. E é engraçado que o tempo todo eu sentia que eu estava fazendo algo errado, mas eu tinha que fazer aquela contestação, né? E beleza, e seguia. E fui seguindo a vida dessa forma. Quando foi especificamente em 2011 para 2012 que eu tive uma grande mudança na minha vida, estrutural, de fato, assim, né? E que eu me lembro, só naquele momento eu passei por um período de depressão profunda, assim. Até hoje deve ter alguma margem em mim constante, mas ali eu entrei num processo muito profundo de depressão. Aí ali me coloquei, eu preciso me reencontrar. Eu tô vivendo eu sou uma pessoa que eu não admiro, as pessoas à minha volta não me admiram, tem alguma coisa errada aqui. E nessa busca interna, encontrei a espiritualidade. Eu quis encontrar esse equilíbrio, né? Por já gostar muito de filosofia e literatura, né? E de autores esquisitos como os Dostoiévski, Lourenço Mutarelli, pessoas que tratam muito bem disso, eu fui tentando encontrar o equilíbrio. Não tipo, vou para a igreja me arrepender dos meus pecados. Não, vou tentar encontrar o equilíbrio aqui, encontrar o equilíbrio. Mas lembrando também que a nossa formação é cristã, né? E desde neném a gente é batizado e tal, eu sigo nesse processo todo. E a minha mãe é a ovelha negra da família. Minha mãe é a mulher que via coisas em casa, que conversava com seres fantásticos, né? Que previa catástrofes e tal. E um lado muito semelhante ao espiritismo, né? É o lado mais místico da história. Muito místico. E esse lado místico sempre esteve comigo. Mesmo E nos é inexistente na cultura evangélica. É inexistente na cultura evangélica. É abominado, né? Principalmente na nossa, assim, eu acho que na cultura evangélica pentecostal, etc., Nossa, abre-se pior ainda. espaço para isso, mas de um jeito, assim, dentro daquele universo ali, mas na presbiteriana nem isso, porque nem, assim, falar uma linguinha... Não rola, né? Não pode. E aí esse lado místico sempre esteve comigo. Então aí se eu volto na minha infância, eu começo a lembrar de cenas e casos e tudo mais, onde eu também vi coisas, eu também previ coisas e tal. E aí nos últimos 10 anos eu fui tentando desenvolver isso e dar abertura para isso de fato. Eu não estava preparado para esse podcast. Não estava. A gente foi fundo. Mas E foi sem claquete, né? Foi direto. Foi tipo... agora tá explicado muita coisa. Eu quero que você faça uma relação disso com o quão artista você é.
eu te conheci como Gestor. né? Eu acho que... Enfim. Deixa eu te cortar, desculpa. Eu fiz a mesma coisa com a Mika no último podcast, mas assim, Fê, fala que diabos que você faz, porque até agora você só é meu primo, né? Tá, ok. Né? Então, eu sabia que ia ter essa definição, né? E aí eu fiquei ensaiou. pensando. Não, tentei, mas não consegui. Né? Mas, de fato, o que eu faço hoje profissionalmente, eu sou empresário, né? Porque tem um núcleo de empresas em minha volta. Então, eu sou empresário. Em quê? No mercado digital, né? Em prestação de serviços. Então, eu presto serviço de gestão, de copy, de design e tal. É isso, eu sou um empresário que cria opções aí para o mercado digital. Ponto. Agora, o que eu sou, né? E aí eu fiquei pensando... Já fomos sócios, né? Já fomos sócios na agência, né? Fundamos a agência junto e muito desse meu know-how vem dali, né? Não preciso contar a história de onde eu cheguei no digital e tal, acho que não precisa tanto, mas desde que eu entrei para lançamento, eu acho que expandiu para caralho, assim. Todas as minhas habilidades de gestão e tudo mais se desenvolveram bem ali. Só que na hora que eu penso o que eu sou, né? Eu fiquei pensando, como eu defino isso? Como é que eu encontro isso? Né? Quem eu sou, né? E aí eu tentei resgatar os momentos que eu me sentia mais completo. Os momentos que eu sentia mais íntegro, mais realizado. E esses momentos são, de fato, quando eu compus uma música, quando eu escrevi... Os momentos mais artísticos. São os momentos artísticos. Quando eu, fiz uma ilustração, quando eu passei 12 horas desenhando. E aí eu olho e falo, puta, saca? Aquela realização, assim. Quando eu me senti 100% é quando eu tô fazendo algo artístico. A gente ficava lá a tarde inteira ouvindo sons de pratos sendo arranhados. Aquele momento, saca? Esses momentos onde é tipo você buscando e aí é o quê? É linguagem, é expressão, né? Então, quando eu tô no lugar de me expressar, seja na música, seja na ilustração, seja na dança, qualquer coisa, é quando eu me sinto completo. E qual a Faz essa relação? pergunta. A relação que você faz com toda a história que você contou, né, de dificuldade, enfim. Você acredita que isso ajudou você a olhar o mundo com outros olhos, sei lá? Total. Eu acho que se eu viesse de uma família muito estruturada, talvez, saca? Muito padrão. Se eu não tivesse começado a vender doce de porta em porta com 11 anos, se eu não tivesse passado dificuldade, passado fome, me drogado tanto, se eu não tivesse feito tudo isso e fosse da casa da minha mãe pra faculdade, encontrar uma mulher e casar, tá, não sei o quê, talvez eu não teria encontrado o lado artístico, saca? Talvez eu tivesse uma depressão aos 37, não aos 27, porque eu não saberia o meu lugar, entendeu? Então, acho que esse padrão fora, né, que é um padrão que eu vivi, mas é diferente do padrão social, ele me trouxe essa possibilidade de enxergar o mundo de uma forma diferente do resto da sociedade capitalista e tudo mais. Sou capitalista, a conversa não é por esse caminho, mas diferente desse padrão do americanizado, né? Sai da casa do papai, tá na casa do papai, faz isso, ganha um carro, faz isso. Aí, graças a Deus não foi assim. Ainda bem que eu me fudi muito, porque aí sim eu encontro esse momento de satisfação. Show. Eu vou emendar em outra aqui. Vai. Assim, criatividade às vezes é um pouco controverso no mundo empresarial, porque tem gente que adora criatividade e acredita que é a fonte do dinheiro, e tem gente que acredita, e esse é o discurso bem contemporâneo, só que na hora do vamos ver lá na prática, as pessoas não têm espaço para criar. Porque o que é fora do padrão vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo. Existe, às vezes, uma repressão de liderança em falar, não, mas vamos fazer aqui mesmo algo mais simples. Como que você acredita que a criatividade traz dinheiro? Tá. De novo, padrões, né? Feijão com arroz, que a gente chama, o padrão, ele dá dinheiro, né? Só que quando a gente percebe, e a gente teve isso na nossa agência, a gente teve isso com experts que trabalharam com a gente, como a Mika. Quando a gente percebe que a gente quebra o padrão, é a hora que o gráfico de grana sobe, né? Então, imagina que você está ali produzindo conteúdo, da mesma forma sempre, com seu brand super arrumadinho, né? E tudo mais e tal. E o gráfico sobe devagarinho. Mas quando você tem quebras muito bruscas, né? No seu conteúdo, na sua estratégia de vendas e tal, normalmente você tem um pico de faturamento que acompanha, desde que seja também estratégico. Tem uma coisa, inclusive, que rolou essa semana, comigo com a Mika,
que a gente tá agora no meio de um lançamento, assim, e tal. Aliás, você viu que a gente tá lançando todo mundo ao mesmo tempo? Nas mesmas datas, Isa vai lançar junto com a gente? Que legal. As mesmas datas. No mesmo dia? Que do caralho, que massa. Nunca rolou nunca exatamente rolou junto. porque é verdade. Nunca rolou porque a gente tava na mesma Ok. Que A gente tinha que Que fazer coisa, a gente... Que louco. Daí nem pode falar tanto sobre isso. E aí... Perigosíssima essa conversa. E aí, o lance é... Eu tava conversando com a Mika e a gente falando assim, porra, foi divertido hoje, depois da sessão de fotos, né? E aí eu falei, porra, legal, que bom. Porque todas as vezes que a gente tava se divertindo no fazer, e não se divertindo, tipo assim, tô ficando bêbado no trabalho, saca? Mas se divertindo com o processo, que tem a ver com esse lance da criatividade, todas as vezes deram muito bom. Aí eu olhei pra mim e falei assim, aí tem, porque a gente tá se divertindo, saca? O estado criativo, todo mundo é criativo, né? A definição de criatividade, ela não fala em nenhum momento sobre o ser humano que é ou não é. Criatividade é uma coisa, né? Que está no ser humano por si só, que é a habilidade de criar. Pronto, né? Então todo mundo é criativo. Alguns estão mais em estado de criatividade ativo ou não, né? Mas, olhando padrões novamente, o estado de criatividade é quando você alcança mais a satisfação que você tinha quando você era criança. São momentos onde você fala, puta, isso aqui me enche o peito. E se você resgatar, é algo que você fazia quando era criança. Olha só, quando eu desenho, eu me sinto bem. Quando eu desenhava, era quando eu era moleque, sacou? Talvez esse resgate da criatividade ativa em mim e que me enche o peito remete a quando minha mãe e meu pai e minha mãe eram casados, talvez. E te traz um sentimento Me de traz semente estabilidade, de conforto. Entendeu? De casa, de lar, entendeu? Sim. Então pode ser isso, né, que me ativa. Mas para todo mundo, quando você se sente feliz por alguma coisa, tal, o seu estado de criatividade está muito ativo e normalmente é uma lembrança da sua infância, tem alguma ligação com alguma coisa da sua infância. Eu lance Eu que tenho- precisa de relaxar num estado de desconforto um pouco. Assim. Então, era É isso que eu sempre ia um falar. pouquinho desconfortável o processo criativo. E tem a ver com você relaxar nessa hora. Eu acho que o motivo pelo qual as pessoas não acessam esse estado de criatividade é muito porque a gente vive numa cultura tão pragmática e tão acelerada, não sei o que lá, que a gente se sente mal por estar fazendo uma coisa que, em tese, não é produtiva. Apesar de Mas ser, eu acho que né? vai além. Eu acho que vai além. E aí eu queria te perguntar isso, porque eu vejo a criatividade um lugar não só fora da praticidade do dia a dia, mas ela é um lugar de risco. Porque para se criar, você tem que aceitar que você está entrando num lugar que ainda não foi desbravado. Né? Você está criando alguma coisa, você está inovando, você está indo num lugar onde ninguém ainda foi. E isso pode gerar risco, pode gerar insegurança. Você vê que tem muitos artistas que têm bloqueios criativos por medo de julgamento, por insegurança, e isso existe muito, inclusive, no nosso mercado. A gente tem um monte de gente que fica repetindo só os processos, as fórmulas, o que já está pronto, e tem muito medo de arriscar. Então, acaba não criando, não indo para esse lado criativo, porque é arriscado. Será? E quando a gente fala de negócio, é pior, porque você vai arriscar a grana da empresa, ou a grana certa, entre aspas, de um lançamento, arriscando fazendo algo que você não sabe se vai dar bom ou não, você vai entrar numa pira muito louca. E vocês dois, né, desde a época do barco, e eu e Isa, que éramos experts lá no barco na época, a gente sempre teve uma parada muito de foda-se, vamos criar algo novo, né? E eu sempre vi que isso me alimenta a Isa e alimenta vocês também. Como que é isso, assim? Como que você vê essa relação da insegurança com a criatividade? Você sente que durante muito tempo você teve travado e aí você foi para um lado mais pragmático de gestão e hoje, com mais autoconhecimento, mais maduro, você tem menos medo para arriscar e para arte e tudo mais? Como que é isso? Sim, eu acho que primeiro relacionando criatividade com o negócio, com medo de arriscar e tudo mais, olha só que doido. Você pensar em padrões também, de novo, em perfis de pessoas mais criativas, que você percebe, ela tem mais velocidade para implementar uma inovação e tudo mais, e a gente desenhar, talvez, o sanguíneo melancólico lado a lado. O melancólico,
ele é da segurança. Ele é mais pautado em dados e tudo mais. Né? E o sanguíneo ele é mais porra louca. Vai dar uma briga, Criativo, impulsivo. Vai pra cima e tal. Então, ele arrisca muito mais, né? E tudo mais. Então, são 2 perfis. Esse perfil do melancólico ele é mais pautado em dados. Se o dado diz, ele vai. Se o dado não diz, ele não vai. Saca? E o sanguíneo mais estourado. Se a gente trouxer isso para dentro de nós, na decisão de arriscar ou não arriscar, tem um melancólico dos dados ali, na tomada de decisão, que não te deixa arriscar. Porque a gente está falando de quanto? 6 em 7, 6 em 1, 300 conto de tráfego, né? Será que o lead aparece ou não aparece? Porque o nosso negócio é pautado em dados. Dashboard e tudo mais. Então, a tomada de decisão para ser criativo ou não, num lançamento, é muito mais cagada. É muito mais difícil de a gente fazer, tá ligado? Então, para negócio, o quanto menos maluco você for, no final das contas é até melhor. Saca? Sim. E dá muito mais trabalho para ser criativo, porque abre muito mais margem para erro, Você pra pega falha. as planilhas... Você entra num lugar... Torce tudo, porque tudo as pode dar planilhas. bonzão, pode dar ruinzão. Agora, eu tenho certeza que tem gente pensando, parou lá na quebra de padrão. Pensando, como que eu quebro o padrão do meu conteúdo? O que seria isso, né? Você consegue dar um exemplo de como seria fazer isso com segurança? Com segurança? Dá um exemplo. Acho que no exemplo vai ser mais fácil. Com segurança. Eu acho que se apoiar em dados ainda é o importante para você quebrar padrão. Então, vamos pensar... Processos também, né? Dados e processos, né? Porque a repetição, ela sempre vai mostrar alguma falha no processo, né? Nas máquinas e tal, a repetição, uma hora ela vai expandir ali, vai espanar e vai mostrar. Então, eu acho que não tentar apertar o mesmo parafuso o tempo todo, quando você percebe que está dando errado. Por exemplo, uma contratação, sei lá, saca? Você já conversou com a pessoa 10 vezes, 5 vezes e continua aquilo. Mas você tem medo de tirar da casa porque está seguro, né? Porque ela está ali. Mas tem um dado muito claro na sua frente que você precisa ser criativo. Você precisa criar novamente um processo, você precisa criar novamente uma vaga, um cargo que seja. Então, acho que não perder não deixar de se pautar em dados para tomar uma decisão. Então, no dia a dia, você tem dados e eles estão te mostrando alguma coisa. Talvez você não esteja lendo esses dados, mas ele está te mostrando. E é o momento que ele te coloca para criar. Então, naquele momento que você é forçado a criar, crie. Aí você quebra o padrão. Você não precisa olhar para tudo, tá tudo lindo, vou quebrar o padrão. Porque o que funcionava parou de né? funcionar e aí é a hora de criar. Tipo, começou a cair o gráfico. Meus stories, engajamento. Meu engajamento nos stories. Criatividade a base é muito de resolução de problemas, saca? É tipo assim, a coisa não tá mais funcionando, deixa eu pensar em outra coisa para colocar no lugar disso. Você vê ou até, tipo assim, até a mesma criação artística que é disruptiva, ela não vem porque a pessoa acordou querendo fazer uma... Não, geralmente ela parte da insatisfação com a parada. Tipo assim, mano, eu não aguento mais ouvir essa música, eu preciso criar uma coisa diferente, saca? Então, até isso vem de um problema, assim, saca? E na produção de conteúdo, por exemplo, tem um caso da Mica que eu acho super legal. Que é tipo assim, qual que é a dor dos stories? Você tá produzindo stories. Entrega. Não tá entregando, tá entregando, tá entregando. E a Mica, puta da vida, não tá entregando, nasce o Stories 300. Tinha um problema, um dado muito claro. Número. Vou ser criativo, vou testar. Vou fazer isso, testo, dado de novo, coloco na planilha, testo, dado de novo, validado. Então ela quebrou o padrão, mas não é tipo assim, na hora que você quebra o padrão, que você é criativo, não é que de uma hora para outra vai ter, puta, que pode acontecer, mas não vai mudar a sua vida de repente. Você tem que catalogar de novo e entender se aquele novo padrão vai funcionar, né? E tudo mais. Ó, que legal, a gente linkou o sanguíneo com o melancólico, né? Dado com criatividade. Só que tem uma coisa que não tem nada aqui, que é a intuição. Esses dias eu vi uma definição de intuição que eu achei super legal. E eu falei recentemente, acho que lá na fogueira, que é, tipo, você tem vontade, talvez, de criar um produto, ou de mudar sua identidade visual, ou de criar um novo negócio, tal, não sei o quê. Às vezes é só uma pira. Mas, às vezes, na hora que você pensa naquilo, o seu peito dá um ploc, saca? Você faz, quero, de verdade. Você sente aquela coisinha da infância, saca, no peito. Mas, às vezes, a gente não ouve esse trem. E a gente deixa passar. Só que a intuição, que é diferente da leitura de dados e tudo mais, ela te manda de novo alguns sinais nos próximos dias, tá ligado? Ela te manda primeiro um disparo, um gatilho, bluf. Nos próximos dias ela bate de novo,
ver Tucano no lançamento né? Total. Quando você pensa no lançamento, que dá isso no peito, será que a gente vai? Não vai lançamento temático de novo? Puta, vai, a gente vai ficar muito feliz. Cara, intuição é a inteligência artificial da inteligência, velho. É isso. Parece ela que te é o manda teu repetições. inconsciente querendo te falar alguma É o coisa. seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele tá organizando informações lá atrás. Sim. Na hora que você... Só que você tem que achar o gatilho ou o gatilho te encontrar. Mas ele existe. E é tudo dentro de você. Tem que passar pelos dados, na sua opinião? A intuição, primeiro você lê, depois ela vai para dado. Porque tem gente que vai na louca da intuição. Então, e aí você pode ir e dar super bom, tá ligado? Você pode ir e dar super bom. Olha só, bate aí. Eu ia falar o seguinte, mas torna um pouco longa. Eu mudo de casa muito. Eu mudo de casa o tempo todo na minha vida. Tipo assim, eu e a Nath, a gente já morou acho que em 7, 8 casas, eu e ela, no tempo que a gente tá junto. E o que acontece? A gente sente que acabou o tempo naquela casa. E a gente vai mudar de casa. A gente já mudou para 3 cidades diferentes. 2 das cidades, a gente não conhecia absolutamente nada. A gente chegou na cidade e bateu. É aqui. Vocês conhecem alguém? Não, a gente não conhece ninguém. A gente visitou a casa. É a primeira. Foi. E a nossa vida é maravilhosa naquele momento. E a gente ouviu aquele sinal, saca? E é tipo assim, o que é o sinal? É a gente entrar na cidade, se sentir bem. Agora, lógico, a gente já abriu as portas, a gente já consegue ler esses dados muito melhor, né? Então, a gente lê esse dado, respeita esse dado, né? Ele preenche o nosso corpo e a gente lê. Isso não tem planilha. É intuição de novo. E a gente presta atenção, depois do estalo, nas repetições dos estalos menores. E aí você junta isso tudo, que é quase um dado, né? Que é um dado. Que é um dado. Aí você cataloga e toma a decisão. E muita gente sente esse coisa no peito, mas não vai, né? E aí pode ser várias questões. O medo é medo. Medo por quê? Né? Tem vários... Mas, Fê, tem uma coisa sua que... Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês vão mudar de novo? Não nos próximos 4 anos. Ah, tá bom. Eu tinha entendido que vocês iam mudar de novo. Eu falei, uai! Fiquei, você ficou na dúvida? Eu também fiquei. Falei, tá não. bom. Mas depois de 4 anos a gente vai. A gente vai pra fora. A próxima é pra fora. Queria te perguntar, cara, que eu acho que você tem uma conjunção de personalidade, assim, que eu tô começando a entender agora e que faz muito sentido. Que eu acho que essa abertura pra criatividade, ela tem a ver com o fato de que você é muito pragmático também. Sim. E aí isso te dá uma segurança pra você criar. Eu percebo isso porque com o lance de eu ter descoberto TDAH e começado a tratar, como eu sei que tá tudo resolvido e que tá tudo bem, tudo no seu lugar e que tudo vai ser dado conta em tempo e etc., aí sobra espaço pra eu pirar. Saca? Eu acho que tem segurança. Muito isso. Porque no seu caso, tipo assim, não é que você tipo, passou lá na cidade que vocês estão agora, chegou lá, respirou. É aqui, liga pra... Não é isso. Não. Você foi lá, tipo assim, primeiro, faz sentido mesmo eu tô brisando? Com certeza você passou por esse processo de decisão. E não só isso, é tipo assim, ok, nesse momento, agora, como é que é? Como? Depois vira plano de ação. Exato. Depois vira plano de ação. Não é só na loucura, assim, sabe? Não, essa segurança é primordial. E aí agora é mais fácil de tomar essas decisões. Mudar de casa e de cidade já não é um problema pra gente. O que te fez se tornar uma pessoa mais segura? Para poder arriscar mais e para poder entrar nesse rolê criativo? Momento psicanálise. Não pode falar o nome. Minha mãe, velho. Sabia. Tinha certeza. Minha mãe é uma figura muito importante na minha personalidade. Muito importante, muito importante. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é uma bomba. Minha mãe é um problema. Só que ela é maravilhosa, saca? Desde criança ela sempre falou pra mim, você pode, saca? Sempre, desde que eu me lembro por gente. Uma das leituras, né, que eu tive de extracorpórea, né, de conseguir pegar uma informação de morte numa pessoa, enfim, uma coisa muito forte. Eu chorava muito, eu era pequeno, e aí eu lia aquilo, eu lembro dela me colocando num canto, assim, afastando de todo mundo e falando, fica tranquilo, isso é um poder que você tem, fica em paz, você pode dominar isso e tudo mais. E aí... Se liga, ô gatinha. Então, tudo que ia acontecer na minha vida, tipo assim, como é que um moleque de 11 anos teve coragem de sair vendendo lanche natural e doce de porta em porta pelo bairro, saca? Ela falou que eu podia, ela me mostrou que era possível. Quando eu voltava, ela me perguntava, saca? Então minha mãe foi muito incentivadora de tudo que eu tava fazendo.
mesmo estando fodida, mesmo sendo uma mãe solteira, saca? Mesmo tudo isso. Então, quando eu saía com meus amigos, ela falava pra mim, olha que doido, você é responsável por eles. Eu saía de casa com a galera, ela falava, você é responsável por eles. Então, eu saía de casa pensando, essa galera aqui, eu sou responsável por elas. Eu não posso ficar louco, entendeu? Se você juntar meus amigos, que eu já fiz muita loucura, eu nunca caí. Eu nunca dormi. Eu nunca me mostrei vulnerável, sacou? Porque ela me colocava nesse lugar de responsabilidade. Então, eu sempre estive muito seguro porque eu exercitei a segurança, exercício. Porque ela me colocava nesse lugar, né? É um pouco problemático isso aqui? Porra, super. Né? A dualidade da Super. vida, né? Traz ônus e bônus tudo, né? Exato, entendeu? Então, muitas vezes eu sou extremamente duro quando eu deveria ser sensível. Mas eu nunca posso deixar a peteca cair, tá ligado? Pra eu chorar, puta, meu irmão, você vai demorar muito pra ver eu chorar, entendeu? A Nath me viu chorar, sei lá, 3 vezes na vida, entendeu? E quando eu caio, é porque a coisa deu muito errado. Deu muito errado, entendeu? Então Não, é isso. e é louco, né? Eu É falei isso pro Marcos outro dia, que eu admiro muito isso em você, Fê. Mas eu sei que por um outro lado é um peso, né? Eu falei pro Marcos que eu nunca vi você perder a linha. Não, é muito A difícil. gente tava falando disso da Nunca. Lori, assim, porque a Lori, ela tem esse perfil também de que é uma pessoa que a gente sabe que a gente pode contar com ela, que ela vai estar estável sempre. É. E que você é essa E pessoa você também. é essa pessoa. Pode. Eu nunca. A gente convive há 4 anos e meio, há 5 anos, né? A gente tá junto há 4 anos e meio, a gente convive há 5 anos e pouco. Eu nunca tive perder a linha, nunca tive gritar, eu já tive bravo, mas assim, ó, numa frieza. É, cara. Difícil. É assim, difícil ó. perder a linha. É. Ô, Fê, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Bora. E a parada que eu nunca perguntei, assim, que eu passei por esse processo do seu lado, e eu acho que eu nunca perguntei porque em parte porque eu queria deixar, assim, e não invadir o seu espaço, em parte porque eu conversei com a Nath, e eu vi que tava tudo bem, e eu falei assim, tá, não vou entrar, assim. Porque eu sei que você também tem uma coisa de ser reservado com suas coisas, assim, então, tipo... sim. Eu deixei e aí passou e eu nunca mais entrei nesse assunto. Que eu lembro que eu fiquei preocupado. Como é que é a história, né, de eu e Fê trabalhando juntos? Assim, primeiro que a gente é primo, a gente, né, tem uma relação já... A gente foi se conectar mesmo, assim, depois de velho já, né? De criança. 2015? Não. 2005? Desculpa. Não, 9, 10 mais ou menos. 2009, 10. É. E aí, a gente tinha coisa de primo, de criança, assim, mas o Fê morava em outro bairro, então a gente não se via tanto assim. E aí, depois de mais velho, a gente foi se conectar e tal, e fizemos um monte de coisa juntos. Beleza. Aí, eu comecei no digital, e aí chamei o Fê. E aí, o Fê veio meio como prestador de serviço, uma coisa bem pontual, freela, assim. E em um determinado momento, a gente falou assim, Fê, vamos fazer essa coisa mais direito? Vem pra cá, larga as outras coisas que você tá fazendo e vem pra cá. E o Fê, na época, tinha um estúdio de design, que tem a ver com esse lance de criação e tudo mais que eu sei que ele gosta. Chegou a fazer o logo do Likeness. Exato. Olha só. Eu já nem atuava mais como designer. Perigo, isso É aí verdade, que você fez. perigo. E aí... Desatualizado total. E eu lembro que naquela época eu fiquei assim, tipo assim, puta, mano, será que o Fê tá fazendo isso... Não sei que grana tem uma puta parte, mas será que... Eu ficava tipo assim, será que eu tô fodendo o Fê? Parte de mim ficava assim, será que eu tô fodendo o Fê? De tipo, tirar ele da parada que ele tá fazendo e tudo mais. E aí eu falei com a Nath, falei assim... eu tive uma conversa assim, ela falou assim, não, o Fê gosta de desafio, gosta de coisa louca, assim, ele tá pilhado, tá tudo certo. Eu falei assim, então suave, então beleza. Então assim, como é que foi esse processo pra você de entrar no meio digital e como é que você faz pra você encontrar propósito no meio disso, assim? Porque você consegue ser a pessoa mais apaixonada do que eu, apesar desse lado pragmático, assim. Tá. Mais idealista do que eu, isso que eu quero dizer, sabe? Sim, não, você não me fodeu, só um pouco. Um pouquinho. Assim, um pouco. Mas... Falando isso, tomar 3 remédios aqui. Mas o que aconteceu, né? Quando eu tinha que tomar essa decisão de, tipo, vou trabalhar com os meninos e tal, com o Marcos, e vou largar o estúdio de design, que era uma coisa que eu demorei para colocar para rodar, e quando ele começou a rodar, vocês me chamaram e tal. E eu tenho uma palavra, né, que eu usei, e que ela retorna para mim direto, que era muito feia. Que eu falei assim, eu vou aceitar prostituir os meus valores. E olha só, que louco. Porque não é que eu tava fazendo uma coisa errada. É que eu sabia que eu ia entrar numa grande vórtice onde ia me afastar do Felipe da criação.
saca? Eu sabia que isso ia acontecer. Aham. Então, eu aceitei aquilo, saca? Porque tinha planos. Eu queria construir uma família. Com um estúdio de design ia demorar muito. Você me fez um pitch de que eu nunca ia ganhar tanto dinheiro no digital. Fazendo pitch desde... Com a minha agência. Então, e ele bateu bem ali no capricorniano, me fudeu. Mas eu falei, puta, é isso, né? E eu não era bobo, eu já conhecia o mercado digital, não conhecia lançamento, mas já fazia e-commerce. Recente do filho também, eu acho que isso pesou. Né? Saca? E é isso, eu sentei com meu pai, olha só. Peço pouquíssimas vezes conselho do meu pai. Eu sentei com ele e falei, tô numa encruzilhada. O que você faria? Aí ele me fez as perguntas certas, tal, não sei o quê. Então, beleza, eu vou, né? E a conclusão é, vou construir uma família, talvez esse lugar seja de muita segurança, né? E vamos embora. E deu super certo, né? E aí, como é que eu encontrei esse carinha? Lançamento temático, velho. Sacou? Que é tipo... A gente encontrou a veia da uma maneira de ser criativo no meio da coisa. E aí, o que isso causou? Quebra de padrão no mercado. Sabe onde é que eu acho que foi muito Baby, do... porque é um lugar onde eu encontrei a minha criatividade. Porra, esse negócio é maravilhoso. Você acredita que o barco foi a fonte do lançamento temático? Não, tá no Eu inconsciente não tenho coletivo. dúvida, não tenho dúvida. Mas estava no consciente coletivo, sim. Tava no consciente coletivo, sim. Tá, mas não, tem outras Vocês pessoas foram pra pioneiros, senão... Eu acho que a gente foi... Isso porque eu a gente tenho tinha certeza. força, A gente entendeu? foi o primeiro a abraçar. A falar assim, esse negócio é nosso, a gente vai fazer fodamente. Isso eu não tenho dúvida de que a gente foi os primeiros. E outra, que a Mas gente não tinha fez... outras pessoas fazendo pontualmente aqui, ali e Sim. tudo mais. E nada nunca teve, até aquela época, a força criativa mesmo, assim. Era um temático muito brega. Cara, é um temático que ele... Até hoje existe isso. Os caras pegam um filme e traduzem pro lançamento. Não é isso que a gente fazia, a gente sempre foi contra isso, na verdade. Nosso negócio era, no final das contas, filosofia. Na hora que você pega, de fato, a nossa construção de lançamento temático é filosófica. Ela é pautada em psicologia. É isso que acontece ali. Por isso, na hora que você vê, tipo, o voo da libélula, a base toda desse lançamento, ela é totalmente psicológica, tá ligado? Semiótica. Semiótica, gente. caralho. Uma coisa muito então louca. a gente trabalha nisso. E aí, isso é muito diferente e eu não vi ninguém fazer até hoje. Aquilo ali que aconteceu naquele período, cara, aquilo ali acabou ali, sabe? Foi e acabou ali. E tem uma coisa da forma também, assim, né? Que eu acho que a gente pegou junto ali, quando a gente começou a tomar as rédeas, assim, né? Da parada. Que eu lembro muito do rolê do ManyChat. Que era uma parada zero temática. E era... Pra quem não sabe, foi um vídeo um produto que a gente fez. E que a gente fez um vídeo que eu falava e tal. Era um funil de vendas. E que bombou muito, muito, muito na época. Tinha 10 milhões de visualizações no bagulho. Foi assim que eu te conheci. Foi assim que você me conheceu. Sério? Sério. Todo mundo me conheceu assim. O Brasil me conheceu assim. E que não tinha nada temático, não tinha nenhum propósito, nada, arte, não sei o que lá. Mas a gente entrou no projeto na vibe assim, vamos meter o louco? Vamos. Sim, mas era muito legal. Era muito legal. Era muito legal. Muito legal. Então, assim, Falava foi... da costela quebrada. Tinha um pouco dessa coisa assim da criança brincando com barro. Esse vídeo sabe? eu que editei. Eu fiz esse motion design aí todinho. Então, eu sei. Todinho. A hora que você E vai se era eu, apresentar, ele acelera. Aquilo é muito genial. Eu lembro eu revisando o script e falando assim, como é que a gente pode deixar mais doido, mais doido, mais doido, mais doido. Saca? Então a gente meio que... e olha que louco. Que esse tipo de coisa não é intuitiva. Não é intencional. É que não tinha mais como conter. Era isso. Era tipo assim... E não tinha ninguém pra parar a gente. E não tinha ninguém pra ninguém na hora pra que a gente tirou os impedimentos. Isso, sabe? Olha só que louco, né? Como esse lance da criatividade está muito ligado ao risco e como o risco, ele trava muita coisa. Então hoje, por exemplo, ali, Marcos não produzia conteúdo. Ele não era nada nem ninguém, não tinha um branding ali Não, nada por e não trás. era ninguém, é seu passado. Na frente das câmeras. Mudou agora, variou. Na frente das lógico, câmeras. variou, Eu sou Não era, tão você não produzia fálico aqui. conteúdo. Senhor do céu, tá difícil aqui. Vou ver. Você não tinha uma marca a Tá zelar. tudo bem, não precisa. Mas deixa eu falar, você não tinha uma marca a zelar Isso aí, ali eu na não era frente. nada nem ninguém me conhecia, Isso. foda-se. Cara, não tinha essa preocupação que hoje a gente tem, sabe? Se hoje a gente vai fazer um vídeo assim, eu vou pensar 1000 vezes se esse vídeo tá alinhado com a minha narrativa, com o meu branding, com a minha marca, se vai foder o lançamento ou não, se tá na hora de eu falar o que eu posso falar, quais são as palavras que eu vou usar, qual é a linguagem que eu vou usar, isso é arriscado para esse momento, será que é muita loucura? A gente vai se travando muito, e naquele momento você estava completamente livre. E aquele momento era um estado de infantilidade.
Que é um Não flow só completo o criativo. flow criativo, mas do negócio. Porque era uma coisa nova. O porque negócio não já tava tinha rodando nada já. aprendendo. Talvez, exato. Nada Talvez aprendendo. dê pra brincar mais com a criatividade quando o negócio tá na sua infantilidade, quando ele é neném ainda. Ali você pode experimentar mais. Ou né? se Fazer você essa leva o brincadeira. negócio para um estado de segurança tão grande Você que pode você fala se assim, arrancar pra beleza, aqui eu tô tão segura Sim. com todo o resto que eu vou me dar espaço aqui para pirar. Que eu acho Eu tô que parte querendo- do que a gente fez no barco era isso. Ali no começo da pandemia e tudo mais e tal. A gente tava com caixa, tava com um cliente que já tava fazendo lançamento e que tava indo bem fixo e tal. A gente tinha espaço pra Tinha. ligar um foda-se. Tinha. Vocês estão querendo dizer, então, que a criatividade nasce melhor a hora em que as coisas estão organizadas e seguras. É isso. Sim, e a gente Sim. vê isso com criança. Ah, Se a quando- casa tá arrumada, Sim. se não tem ninguém fazendo loucura, se eles estão acordando e No dormindo mesmo no horário horário. certo e se alimentando bem, eles são criativos e são legais e tal. Se eles estão com medo, se eles estão com sono, eles não são criativos, eles são porra, eles querem ficar na TV reclamando o dia inteiro. Então, a criatividade e o caos, existe um erro de interpretação aí, né? Porque fala existe. a criatividade nasce do caos. Calma, peraí, que mais ou caos? menos, aham. Que caos? Então, eu vejo que quando eu não tinha caixa na minha empresa, eu não conseguia criar, cara, porque eu sabia que eu tava correndo muito risco, eu precisava fazer um arroz, feijão, assim, tava pra comer Exatamente. puro e Exatamente. ficar feliz, sabe? Exatamente. Agora, se você tem dinheiro, se você tem segurança, se tem margem para errar, aí a criatividade tem mais espaço para acontecer. A gente tem menos trava, né? Tem menos medo. Eu acho que assim, essa coisa que você trouxe, Rafa, também tem um outro lado, né? Que quando você tá num caos e numa bosta muito grande, precisa. você precisa ser criativo. Aí vem um outro chute na bunda que é Sim. diferente. Mas ele é no desespero. Ele é tipo, É cara, eu ruim esse preciso lugar. criar alguma coisa aqui. Ele é tenso, Mas ele é não assim, tem ó, tipo como assim, fluidez, Você né? perdeu seu trampo. Você não é empresário, você perdeu seu trampo. Você tem 2 filhos. Você tem que ser criativo, fera. Você vai ter que ser E criativo. aliás, o fato vai ter de que você vender tá lanche. Foi fazendo o que minha o mãe que você fez, tava porra. fazendo, Eu lembrei Tem de que uma vender coisa lanche, muito entendeu? legal. O fato de você estar no começo e tendo que fazer o arroz com feijão bem feito já é criativo, porque você já tá abrindo uma vertical diferente na tua vida, saca? Então, ato de criatividade que não aparece tanto na forma de parecer algo criativo, mas é 100% criativo. Na verdade, tudo é criativo e a gente fica estereotipando o que é ser Exato. criativo. né? É, Que você é fala assim, a criatividade nasce do caos. Então você precisa estar o tempo todo sendo Louco. um malucão, né, chapado. Enchendo o cu de cachaça. Não é isso. Não é isso. O primeiro é segurança mesmo. O que o Marcos falou sobre a criança segura é exatamente isso. Aí compara com o negócio, compara com segurança geral, sabe? Tá. Ali Você que você vê- tem mais oportunidade. E você vê até a história do Kanye West, a história da mãe dele, é a mesma coisa, né? É a mesma Tipo assim, coisa. é uma pessoa que foi ensinada que pode tudo, que ele é aceitável, que as ideias dele são boas e que ele tem que ser ouvido e tal. Então, assim, existe uma segurança interna gigante ali pra pessoa poder chegar e ser completamente, bizarramente doida e criativa do lado de fora. Aí o trabalho de algumas pessoas como ele, que ele citou, é só quebrar padrão. É só fazer diferente. Ele achou esse lugar. Então o tempo todo ele vai fazer isso. O business dele é esse, né? Fazer isso. No nosso aqui é um pouco arriscado ficar fazendo isso o tempo todo. Né? Tá. Temático nasceu em 2020, 21, no meio da pandemia e tal. Ele começa em 2019, com a gente fazendo algumas Isso. viagens ao mundo real do coaching. Pra quem não sabe o que é temático, né? Que a gente tá falando Aham, aqui. contextualiza aí. Basicamente, assim, até 2019, mais ou menos, quando você ia ver eventos de lançamento, esses cursos gratuitos que é um funil de vendas para vender uma outra coisa no final, era tudo a mesma coisa. Era workshop do não sei o que, jornada do não sei o que lá, semana do bababá. Era todos assim. E aí, eu lembro do dia que a gente cortou essa coisa. Que eu lembro que a gente sentou em reunião de criação ali com a Cris, a página em branco. Nome. Aí eu travei. É. Aí eu falei, não, jornada não. Não, e a gente usava tudo. Semana não. Né, a gente já tinha feito A gente já tinha feito workshop, todos. jornada, semana. E a Cris também é Ela extremamente também é criativa. Então fudeu, colocou nós 3 numa sala, E, acabou. e aí tinha, de novo, a segurança. E corajosa. O projeto da Cris também era um projeto que ela já tinha a renda dela. E a gente já tinha agência. Então, quando a gente tava começando esse negócio com a Cris, era uma parada nova que a gente podia Vamos curtir. zoar, saca? Então, foi assim, a gente precisa... Uma das
assim, das premissas básicas era assim, tem que ser legal, tem que ser divertido. Então, na hora que a gente abriu o documento, reunião, eu, Fê e a Cris no bagulho ali, abrimos o documento no Google Docs, trava. O que vai ser? E aí começou a loucura. Aí veio a viagem ao mundo real. A viagem ao mundo real do coaching. Começou assim. E é tipo, em vez então de aula, vamos chamar de estações, escalas, porque era de escalas. avião. Em vez disso, aí começou a substituir todos os nomes. Tá. Aí depois a gente fez a viagem ao mundo real do coaching de novo, versão não sei o que, versão não sei o que lá. e Teve de começou essa loucura. Páscoa. Esse de Páscoa foi loucura. E o que muda de 2019 para 2023 no lançamento temático? A gente tá em outro momento, né? Muda alguma coisa? É que a gente não faz mais esse tipo de lançamento, porque quando a gente fazia era acho que é muita pira que a gente tinha. Então era um trabalho muito árduo a respeito de lead, investimento. Então os experts começaram, tipo, 13 conto no lead. Será que tá valendo? Porque quanto mais subjetivo, mais difícil é. E mais arriscado. crescer. Justamente. Então a gente começou, um momento a gente falou assim, vamos parar com isso, vamos voltar pro workshop? Vamos voltar pro workshop? Né? A gente nunca chegou a fazer o workshop, mas é Não, uma exato. parada... Mas vamos voltar no mais pé no chão. basic, assim, e tal, e a gente voltou. O que eu vejo do mercado, barco e mercado 2019, 2020, e agora, a respeito de temático, é que agora está sendo feito coisas muito pautadas em filmes, saca? Que uma conecta. galera, né, Que fazendo. conecta com a galera. Porque um filme ele tá cheio de arquétipos, tá cheio de simbologia, tá não sei o quê. Pra mim, que sou eu, e pro Marcos, eu imagino que a gente fala por ele também, é uma fórmula preguiçosa de se fazer, entendeu? Eu prefiro trabalhar mais pautado em semiótica e construir os próprios símbolos e tudo mais. Mas acho que a grande mudança é essa. Antes era um mais amador. Agora está mais profissionalizado, mas está mais É engessadinho o workshop também. mais bem acabado. Mas, acaba de... mas você ainda faz assim um soft temático, né? Faz, sim. Faz. Soft temático? Sim. Que é o que a a gente, nossa- que é o que a gente faz, Faz. também, É né? bem- é mais soft mesmo, É, o que né? eu falei, por Exato. exemplo, a gente fez a isso. colheita, né? 3 dias. E a colheita, ela tá muito cheia de simbologia, não foi por acaso, né? Tava tudo muito amarrado, o tema das lives, as estações, o porquê, linkado com a construção de negócio. Então, outono é Acho a que hora isso que você a vai gente nunca vai parar perder pra isso. pensar. Uma o vez que a inverno gente e tudo passou mais. por isso, É muito Já profundo, era. não é aleatório, sabe? Mas existia a temática ali, tinha os símbolos, tinha os significados que a gente está fazendo na Passagem Secreta, que é o lançamento que a gente está fazendo agora também. Mas não era uma coisa caricata, sabe? Não tinha eu e o Marcos vestidos de fazendeiros, por exemplo, saca? Sim, Né? Esse agora até tá um pouquinho mais temático, a gente Nossa, tem os uma lança... pega, tipo, o primeiro lançamento da primeira Resistência. O espetáculo, meu amor, O eu tava espetáculo. vestida De inteira palhaço, de sei lá o quê. circo. Resistência era uma luz vermelha forte, Eu lembro. Era muito mais forte, né? Hoje ia a pra um gente lugar faz muito os anúncios, mais- inclusive, quando a gente vai fazer. Quanto mais temático a coisa é, mais básico a gente faz o resto da comunicação. Então, tipo, os anúncios, todos os anúncios que a gente tá rodando agora, praticamente, para esse Zero lançamento, temático. nem menciona o nome isso é uma coisa que a gente percebeu. do evento. É só assim, ó, Mas você inscreve aqui nesse. Dor, desejo. Da semana pá, pá, tal... Se inscreve, tem umas aulas gratuitas aqui, toca em Saiba Mais. Foda-se, a pessoa vai descobrir o nome do bagulho depois. Rafa, o meu melhor, os nossos melhores anúncios que estão rodando agora, eu não falo nem o nome do evento, nem a data do Cara, evento. Eu falo assim, eu abro a caixinha e falo assim, dor, problema. Então, se você quiser, eu vou dar 4 aulas gratuitas que eu vou ensinar isso, clica em Saiba Mais. Acabou. Aí você bota esse criativo daqui Só 2, isso. 3 meses, se tiver com o mesmo Também, cabelo, né? dá pra botar, reaproveitar. Já tá pensando no tem secreto feito já. isso também. Eu percebo que o lançamento temático, ele tem algo que é muito maior do que desejo e dor. Parece que ele tem algo mais profundo, é mais filosófico. E ele é tipo um anzol que pega na galera, que tipo, se pegar, pegou, não interessa. Sim. Fisgou, ela vai comprar. Só que eu também acredito, pela minha percepção, e depois eu quero te ouvir, que para você levar a pessoa nesse nível de entendimento dessa profundidade, dessa aura maior do lançamento, precisa começar antes. Então, é uma distribuição de conteúdo que começa, sei lá, 2 meses antes, traz, a pessoa vem com você, ou 2 meses talvez seja um exagero, 30 dias, mas que tem uma distribuição de conteúdo mais pesada e também pautada nessa filosofia
que é a base do negócio do especialista, que depois ela se desdobra em um lançamento, né? Sim. Tá certa a minha... Tá certo. A gente fez um com a Isa agora, que foram 5 sentidos. A gente colocou 7 sentidos para quebrar o padrão, mas eram 5 sentidos mesmo. Olfato, audição, tato, né? O que é o sexto e o sétimo. E aí colocamos o segredo ali e tal, e revelamos na última live. E aí, na produção de conteúdo dela, 30 dias, normalmente eu trabalho com ela, ela já vem trazendo consciência para os sentidos, né? Já vem colocando dentro da linha editorial dela, mas o conteúdo dela meio que não muda. Ela só pincela com o temático ali e vem trazendo consciência. Na hora que brota a captação, o pessoal já tipo, porra, entendi. 5 sentidos. Então a gente, sim, talvez 2 meses. Antes da captação, a gente já vem trabalhando 1 mês e meio, tal, 45 dias, já vem trazendo o temático, já enxertando nos conteúdos. Se você perceber no conteúdo da Isa, a gente já começa a colocar até uns ícones, umas cores, a gente já vai preenchendo. Agora a gente vai fazer um outro que é a experiência. Esse não tem, tipo, uma lista de coisas a serem resolvidas, 2 em cada live, né? Mas a gente tem 3 palavras-chave ali. Essas 3 palavras-chave, elas começaram a brotar no conteúdo da Isa já. E aí já vai trazendo. As perguntas na caixinha já começam a chamar o nosso evento. Já começa a falar do nosso evento. Então a gente já vai pincelando, né, na produção de conteúdo. Precisa sim fazer. E outra coisa, na hora que a pessoa entra no funil, lá dentro, se você quiser zoar no temático, você zoa pra caramba. Só que é perigo de ela se perder ali dentro também. Tá. Na hora que ela entra no funil, se você entrar muito na pira, cara... O que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que, cara, mas é mais fácil. Eu acho que todo projeto, assim, toda comunicação de vendas mesmo, no nosso caso, ele tem 2 narrativas. Ele tem a narrativa lógica e tem a narrativa emocional. E a narrativa lógica ela é muito fácil de acertar. Muito fácil. É só você saber a técnica direitinho e fazer. A narrativa emocional também é fácil de acertar. O lance é que muitas vezes ela é renegada. Tipo, não levo isso em consideração. Então, acho que o grande lance do lançamento temático é que ele é mais pautado na narrativa emocional do que na narrativa lógica, saca? Mas o grande lance é que precisa de um líder, velho. Você precisa de uma líder, pessoa de um grande. movimento. Você precisa de uma pessoa grande lá na frente. Se não tiver essa pessoa grande, fica... saca? Isso é foda. E inclusive, se essa pessoa grande tiver meio apequenada naquela... Não vai dar certo. Não Ela tem que estar grande, se sentindo grande, empoderada e foda pra caralho, brilhando, pra ela servir de inspiração. Por isso que aí a coisa tem esse efeito que você falou. De que a galera fica louca e fica muito quente e tudo mais. E geralmente as pessoas participam e eles se conectam, elas lembram pro resto da vida. E a galera faz tatuagem da porra da libélula. É porque a narrativa emocional é muito bizarramente forte. E tem um líder ali. Porque o expert tem que comprar essa treta muito forte. Porque na construção, que a gente usa o tal do guia de linguagem, a gente lista uma quantidade de palavras de apoio. Uma quantidade, um tanto infinito de palavras de apoio. E o expert tem que continuar fazendo o conteúdo dele, mas colocando essas palavras de apoio ali, já para trazendo consciência e entrar na temática. Na CPL, ele vai fazer, é a mesma forma da CPL sempre. Só que ele tá mudando o nome das coisas, colocando dentro do temático. Pintando de outra cor. Tá pintando de outra cor, tá dando uma pincelada. É bem isso, assim, pega o conteúdo e pincela, que é a segunda premissa. Uma premissa emocional, outra técnica. Então, ele tem a técnica aqui, ele joga um baldão de tinta em cima. É isso. Só que se não comprar, fica mambembe. Fica. E eu vou falar uma coisa, fica cara. esquisito. É assim, ó. Fica o bolo da Peppa. Galera... O voo de quem? Bolo da Peppa. Sei. Esse meme eu conheço. Não sabe se é uma rola. Esse eu conheço. E tem que ter um líder do projeto dentro da agência, da causa do temático. Porque a tendência é todo mundo querer voltar pra casinha normal. Pra casinha normal. E aí você tem que alguém que segura. E fala uma coisa, gente. Essa coisa do temático, ela não é pra qualquer pessoa. Não é. E principalmente pra quem tá começando. Eu vejo muito, né? Galera que está aí fora, né? A galera que se anima, eu quero fazer o temático porque gera conexão e tem alma, tem tudo isso, né? Só que, primeiro, construir uma narrativa temática direito, com simbologia, com sentido, para gerar essa conexão, é uma coisa super complexa. E o expert, bancar a narrativa emocional é muito difícil. Tem uma coisa que eu cheguei muito à conclusão. A pessoa não consegue nem fazer pitch normal. Imagina fazer um pitch emocional, vender através da emoção, da conexão. Não é para quem está começando, não é. Um exemplo fácil de entender. Quem não sabe cozinhar, segue a receita e faz a comida.
quem sabe cozinhar, que entende os princípios por trás daquela receita, o que cada ingrediente causa no resultado final, ele pode testar outras coisas que vai sair algo comível. Então, no começo do processo, não dá para tentar ser um chefe de cozinha. Tem que fazer a receita, porque senão vai bombar no final. Eu já impedi vários fracassos de gente. É sério, é porque a pessoa tinha. A ideia era muito interessante, mas você percebia que, tipo, nem o produto da pessoa ainda estava bem formatado. É, porque ela não né? Ela não conhece a persona dela direito ainda. Então, tipo, não. Ela se encanta, né? Tem uma coisa que eu percebi fazendo esse tanto aí de lançamento temático, que o negócio, ele não é cinematográfico, ele não é marketing, não sei o quê, é teatro, sacou? É teatral. Fale mais. E conceitual, né? É um teatro conceitual, mas ele é um teatro porque é ao vivo, saca? Não é gravado, é ao vivo. E o personagem, o expert, ele é o personagem principal. Ele é o Hamlet, Parabéns. saca? Cara, Não, e é que louco. podcast, hein? Belíssima Ó, analogia. se você ouviu até aqui, Dá um like. coloca Dá um a like. hashtag. E vai lá no Instagram do Fê, pede pra ele fazer stories. E olha só, Massa. difícil. Mas olha só, e aí um teatro, Hamlet, um teatro bem feito, bonitão, com uma puta de uma atriz, vai ser do caralho. Um teatro feito na sala de casa, saca? Por alguém que tá começando uma criança, vai ser do caralho pra ele e pra família dele. No máximo. É peça infantil da escola. É uma peça infantil da escola. Que engraçadinho, né? Os Que é fofinho. E é fofinho, Mas não que vem. engraçadinho. Mas ninguém tá? pagaria. Ninguém pagaria. Inclusive é de graça na escola, entendeu? Sacou? Então é tipo, lógico que essa analogia de tamanho eu tô fazendo, mas o lance do teatral é pra mim a coisa mais importante. E aí, por isso que eu falo que tem que ter um diretor dentro da casa, coordenando ali. Eles se coordenam aqui, né? E a gente já fez tanto, eles conhecem. Se vocês forem fazer com o expert de vocês, você é diretor. Tanto que quando a gente vai fazer palestra e tal, a gente fala, pense como diretor de cinema. Você é diretor. Quando o diretor dirige e o ato dele dirigir deixa o especialista desestabilizado. Começaram errado. Já tá ruim. Dirigiu Tá errado. ruim. Ou dirigiu errado, ou a pessoa. Ou Só a pessoa um também não comprou está a muito ideia. preparada para. Só um comprou a ideia, entendeu? A proposta no tempo errado. Né? Entendi. Quando os dois não compraram a ideia, Cara, vai é dar muito. ruim. É a diretora e a atriz. É quando o diretor, ele Isso acaba rola sendo aqui mais. o tempo inteiro. A E- gente e o- está no processo criativo, quando não bate para os dois, Para. Para, não cara. consegue. E é uma coisa, inclusive, Não que as vai. pessoas não têm paciência pra chegar nesse lugar, porque dá trabalho. Porque às vezes você vai passar um dia inteiro batendo cabeça com ideia ruim. Um dia, E baby. aí- Uma semana, Não, às isso, vezes, muitas né? A vezes, gente né? fica Daquelas aqui não com aguentam um dia. Porque post-it um tudo dia de colado ideia aqui. ruim, na verdade, você tá limpando as ideias ruins. Você tá gastando, tem que desgastar. Mas a galera trava aí. Ah, vai. Aí, de duas, uma. Ou ela pega a primeira ideia, nota 5 que ela teve e coloca e paga um micão, né? Ou ela desiste do projeto e vai fazer outra coisa. Então é entender também que o processo criativo, ele tem a ver com esse conforto no desconforto. De tipo assim, só teve ideia merda até agora, confie em Deus. Deus, Faz o milagre. faz um milagre aí, manda ideia boa, eu tô aqui trabalhando. E ele te manda se você continuar ali trabalhando uma hora, né? Pelo Quero menos fazer uma ideia pergunta no sobre set. isso, aproveitando. Para os dois, né? Porque tanto Isa quanto eu, a gente sempre teve umas coisas criativas meio doidas, assim, né? Uma parada meio espiritual. Entrei no mar, vi um arco-íris e o lançamento nasceu. Sonhei com uma libélula, peguei um livro e fui abrindo o livro e as lives brotavam ali, usando o livro como oráculo e tudo mais. E vocês sempre levaram isso, apesar de ter os dados e tudo mais, vocês sempre aceitaram isso. Por quê? Vocês aceitaram muito essa fácil loucura, né? Muito fácil. Conta aí. Muito fácil. Até porque a gente respondeu algumas vezes essa já. Eu Exato. sei, mas vocês não responderam no Tem podcast. uma coisa que a gente falava quando a gente dava palestra e mastermind, esse tipo de coisa assim, que a gente criava, tipo, uma janela pro expert gritar. Tipo, a gente criava um ambiente pro expert gritar, pra ele falar, né? Então a gente criava o palco pro expert gritar. E aí, tipo, primeiro que a gente não ia forçar vocês a fazerem nada, porque ia dar ruim. Porque vocês não iam se sentir bem. E quando você compra a ideia antes da gente, a gente gosta muito mais. Porque a gente só vai estimular e te deixar maluca. O que a gente quer, no final das contas? Eu falava que eu era um manipulador. Eu queria deixar vocês malucas, sacou? Eu queria que vocês ficassem muito soltas. Muito soltas. Tipo, e com embasamento, óbvio, né? Porque Não é só quanto mais empoderada dessa narrativa você estivesse, melhor o resultado. melhor seria, resultado. Melhor resultado.
Tipo assim, Rafa, teve um lançamento que eu quase infartei eles. Nossa, eu lembro do Felipe me... Não, é que teve um especial que foi o Sentir, Pensar, Criar. Eu fiz um lançamento que era inspirado no filme Comer, Rezar, Amar, sabe? O livro, o filme, se chamava Sentir, Pensar, Criar. E eu não sabia sobre o que eu ia falar, assim. Foi uma coisa muito louca. Foi um lançamento muito vindo do além. E eu escrevia as lives, eu sou uma pessoa organizada, né? Que gosta de escrever as lives. Esse não veio. E aí era no dia, assim, de manhã, eu não sabia o que fazer. Aí eu abria a página do livro e aí escrevia. E aí, Felipe, cadê o guia de linguagem? E a coisa brotava ali na hora, né? então, Foi mas uma alguma coisa hora a muito gente percebeu que louca. esse era o seu método. O que eu fazia internamente? Galera do design, Deixa é assim. adiantado aí. É assim, deixa o template pronto, vai chegar na hora que chegar. Não tem carinha feia, nada. Esse é o processo desse lançamento, ok? Fechou. Cara, é assim que vai isso é funcionar. muito incrível, né? Porque Eu cagava meus processos todos na agência por causa de vocês. Entendeu? Só que criou-se um padrão de eles estarem sempre preparados para a novidade. Então criou-se um time que estava pronto para loucura. E ela ia muitas vezes, acontecer. quando a gente conseguia Sacou? fazer com que eles tivessem... cara, porque Criou-se um isso padrão. dava uma liberdade pra gente criar e era muito, muito positivo. Tinha Isso. E eu não sei se segurança as que ia sair a agências roda. hoje trabalham desse não, jeito, com certeza sabe? não. E em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, a equipe entrava junto. É. Eles eram contaminados pela ideia. Então eles não ligavam de receber a coisa em cima. Era tipo, chegou, pá! E eles tentavam, Nossa, o encaravam aquilo Leite como criando o desafio. voo da Libélula porra. comigo. Exato. Se Resistência, empolga, vai tudo junto. em cima. Então eles entraram, e aí é isso, porque o nosso perfil permeou a agência, a cultura da agência, né? O espelho da agência era a gente. Então, no final das contas, encheu de louco aquela agência? Sim. Encheu. Só que é tudo artista. Sacou? Então, muitas vezes, uma coisa mais engessada, eles não curtiam e tudo mais. Mas encheu de artista. E artista aceita o outro artista, entendeu? Então, chegava essas doideiras em cima Eles da se hora. confraternizam. Eles adoram, saca? E aí, na hora que eles olham aquilo acontecendo, eles choram. Nosso time chorava, porra, no lançamento. O time A chorava. minha no criação no ar, né? É isso, é maravilhoso. Até porque, assim, é uma dor pra pessoa que tem uma veia artística fazer uma coisa chata. E que ninguém vai ver. Nossa, Eu acho que é lembra uma dor que ninguém vai ver Ninguém também. gosta de fazer flyer, panfleto. Nada. Eu lembrei Nossa, do tô dia amarradão que aqui nesse flyer, Flyer que eu de fiz. lavadora, né? Não vai curtir. Eu Agora, lembrei eu da acho que esse tipo de... tatuagem, desculpa, que no voo da Libélula. O voo da Libélula foi uma coisa que eu nem sei. Acho que eu nunca vou conseguir chegar. Sabe assim, o artista que faz uma música boa, eu acho que nunca consegue bater aquele livro, aquela... Pra mim, o voo da Libélula ele tem um pouco esse efeito. As pessoas tatuaram muitas libélulas, né? Teve muita gente que tatuou libélula, mas teve uma mulher que tatuou a arte que o Lake fez de antecipação Que era a de cabeça Lúcia de flor, Pérez, né? que era uma mulher abraçando com uma cabeça de flor e ela tatuou a arte dele. Eu lembro que eu mandei pra ele chorava. E isso não é banco de imagem. Não. É tipo, senta uma galera, troca ideia, saca? Troca ideia sobre o conceito de cada live, de trabalho, isso aqui. Era um projeto cinematográfico, teatral, saca? Tudo tinha que ter um puta significado. E é que, assim, cansativo não pra tinha, caralho, e que realmente não tinha nenhuma necessidade Vou sair daqui estratégica, assim, pensando hoje, tipo, né? porque não faz sentido botar uma equipe inteira, 5 pessoas numa sala pra pensar num Reels que vai alcançar 3 mil pessoas no vídeo. Tem essas coisas, né? Eu Tem. tendo Mas ir se pra isso esse não lado, né? rola, o resto não rola Também também, não é uma rola. coisa meio maluca. E aí que entra a coisa, eu acho que o lance da expressão tem muito de você fazer a coisa porque você quer fazer, e não porque tem que fazer ou porque é certo fazer. E aí se você fica se podando de fazer o que você quer fazer porque não é estrategicamente viável, sua criança tá toda chateada no canto, assim, saca? Então você tem que dar um docinho, tipo assim, faz essa porra aí que não tem nada a ver porque vai ser legal. Cria aí. E aí a coisa vai crescendo inteira, sabe? Por causa daquele post que Docinho. ninguém viu no feed, saca? E isso para mim foi gritante, gente, porque teve uma época muito boa de lançamento temático. E aí, sei lá, alguma coisa azedou pós-pandemia e tudo mais, e a gente falou, não vamos fazer mais temático, né? Cara, isso foi uma poda tão grande. Pra todos. Né? Equipe, todo mundo. Pra todo mundo, pra mim mundo. foi uma poda tão grande de, cara, eu não posso mais fazer o lançamento temático. O primeiro lançamento que eu fiz do MPL depois disso foi curso gratuito de marketing Mas digital essa comunicação humanizado. foi passada com muita delicadeza pra equipe, né? Cara! Tipo, galera, é o seguinte, a partir de hoje a gente não vai mais fazer tempo. Foi numa reunião semanal.
Foi Não, mas muito eles foda. entenderam também, porque eles estavam sentindo a dor. Então, isso que eu De falei. muito peso, cansa. né? Entendi. De muito porque peso dá muito e muito dá caro. muito mais trabalho, E muito muito mais caro, né? O lead vem muito mais caro, É. então tava Não, e muito era mais tipo caro. assim, vamos fazer um lançamento doidão, vamos, uhul. Aí essa parte eles gostam. Aí quando eu começo a pintar no escritório 2 vezes por dia, gritando porque o carrossel ainda não saiu, porque o lead tá R$12 e a meta era 7, eles não gostam. E aí o obviamente. carrossel, pra você produzir, você tem que consultar o guia de linguagem. É uma Que merda. tem as palavras-chave, que tem um monte de coisa pra tudo sair muito congruente. Não é pastelaria. Não dá pra Aí fazer. chegou uma hora que a galera mesmo falou assim, tá bom, é isso. E eu vejo que esse tipo de criação, ele nasce de um profundo relacionamento com a persona. Sim. Tipo, e quando eu vi alguma galera arriscando no... Eu não sei, tá, se eu concordo com essa afirmação. Sempre que fala pessoa, Então, você tá bom. aparece com não concorda. ele pegou o ranço da palavra. Não é não. Não, mas deixa eu explicar por que eu... Tem Deixa eu terminar 6 meu anos. raciocínio. Persona, Max, não Ó, concordo. Tchau. Não sei. Persona, aquelas palavras que você É gatilho, você falou. gatilhos, Não, é porque eu acho... Só rapidinho, é só uma coisa rápida. É porque eu acho que às vezes vem de vontade. Eu acho que tem que passar pela persona, obviamente. Tem que. Então, Mas o instinto criativo Pau. vem do que você tá afim de fazer, às vezes. Às vezes vem super da persona, às vezes vem do tipo... Será? Deu vontade. Ah. e eu vou perguntar, porque eu já vi trabalhos tão autocentrados. É o que eu quero fazer, é o que eu... E aí, tipo, o objeto principal do nosso alvo de transformação, que é a pessoa, Aham, aí fodeu. ela não está sendo contemplada ali. Fodeu. De novo, Então, pensa eu no acredito- teatro. Pensa no teatro. Tem audiência que É senta. audiência. Então, é desse lugar que eu Não, falo sim, com certeza. que o relacionamento com a persona faz eu ouvir a persona. Eu dou muito A persona feedback. é o filtro maior, assim, sabe? Não Feedback adianta na você trilha, fazer- você pega a promessa, você lê a promessa, você vê que a pessoa, ela fez a primeira promessa dela que ela manda lá para provar. Essa promessa é sobre você, não é sobre a pessoa. sobre o produto. Ou sobre o produto que você criou com o seu método. Então, tipo, Do que você tá, acha que e você a tem que pessoa, falar? onde que ela tá nesse lugar? Né? Então, a criatividade, ela passa pelo lugar de servir a galera, né? Totalmente. E olha que louco, a evolução de todo ser humano, da personalidade dele, primeiro ela é autocentrada. Depois ela é questionadora, depois ela é de serviço, ok? Quem é sua fonte? Não. Da olha só. onde, onde vem essa teoria? Aí o que você acabou de falar é isso. A pessoa, ela começa o primeiro lançamento dela, é sobre ela. Ela escrevendo o produto pra ela mesma. Pra ela, Sim. o conteúdo Sacou? pra ela. Aí não conecta, não Não tem conecta. engajamento. Por quê? Porque ela tá falando pra ela. Aí ela quer fazer uma estratégia que é de adulto, né? Que é um lançamento temático de adulto, árduo de fazer, mas ela ainda não nem, né, saiu dela mesma. Então como é que ela quer ir pra fora e servir os outros, né? Então, feijão com arroz no começo. Obedece. Papinha, obedece. Obedece o papai, Transforma a mamãe. alguém, vai, pega alguém aí e transforma a vida dessa pessoa. Isso, começa no beabá, na hora que você expandir, que você já se resolveu, aí você quer servir os outros, quer ir pra fora, tal, puta, aí quer dizer que seu negócio já cresceu, você já tá adolescente, já tá jovem, aí você já pode dar uma pirada, né? Aí, mais uma vez, a gente entra na dualidade da vida. É profundo conhecimento, autoconhecimento, né? Conexão com o que eu quero. Porque também, se eu vou fazer só pela pessoa e eu, no fundo, não quero, Também vai você também morre. vai sair uma merda. Ou Vai. seja, tem que olhar para os dois lados e conectar os dois lados, né? Vai. Total. Gente, Vai. pra gente ir encerrando, tem uma última pergunta pra te fazer aqui, Fê, que tá gritando na minha cabeça com esse assunto todo. Que é o seguinte: como é que tá a sua mãe? Só não, a gente não pode Quinta falar série. a sequência dessa A frase, sequência né? dessa frase. Por que diabos? Os primos. Eu não podia perder essa. Por que diabos você não abraçou mais a tua carreira enquanto expert para que você pudesse fazer toda essa pira da qual a gente tá falando aqui, sem passar pelo filtro de outra pessoa e só você ir atrás? Porque eu acho que todas as coisas que você fez que foram só suas, assim, por mais que pequenas, né? Então, tipo, alguns stories, a mentoria que você criou e tudo mais, que foram projetos, assim, pontuais, não é? Tudo tinha uma identidade, saca? Tudo tinha uma coisa cuidadosa e tudo mais. E eu, enquanto espectador, gostaria de ver mais disso. Eu acho que seria legal. Por que não é não tá sendo uma prioridade para você, se na minha cabeça faz tanto sentido, assim? Pois é. Olha só que louco, né? E... Então, acabou o podcast. Por essa você não esperava, não é mesmo? E Isa me fala muito isso, né? E antes de todos falarem, Nath me fala isso.
há muito tempo, né? Minha esposa. Eu sou um cara da segurança. Capricorniano. Capricorniano, não é mesmo? E aí eu sei que se eu for para esse caminho, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Se eu virar expert, vai dar certo. Se eu quiser migrar tudo para falar só sobre criatividade, vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro. Só que eu também sei o tempo que isso vai levar. Eu tô sem esse tempo nesse momento. Entendi. Saca? Então, Tenho tem coisa mais urgente. Coisa mais urgente. Eu tenho algumas coisas para comprar, principalmente, né? Eu tenho que construir minha casa, eu tenho que comprar mais outras casas para minhas filhas, tô cheio de filho agora, né? Tenho que fazer um monte de coisa que eu sei que agora não é a hora de fazer essa virada. Mas também sei que ela vai chegar, saca? E ela deve chegar em 1 ano e meio, 2 anos, ela deve chegar essa virada. Sabe o que eu acho também? Aguardemos. Que você sabe o preço que se paga sendo expert. Sei. Porque, cara, você vive... Trabalhei com quase uma centena de vocês. Exatamente. Então você Eu sabe sei exatamente aonde é que você vai entrar a hora que você quiser fazer E se eu essa for virada. fazer, eu vou querer fazer muito bem feito, saca? Vou querer fazer muito foda. Não pra me aparecer, né? Vocês já perceberam que eu não sou essa pessoa porque eu não tô lá na câmera, né? Então, porque eu quero fazer bem feito, eu quero me sentir bem, eu quero sentir o quentinho no meu peito. Tipo, cara, que orgulho de fazer isso. E eu vou querer fazer o design, eu vou querer fazer a copy, eu vou querer editar o vídeo, saca? Eu vou querer escrever todos os roteiros, vou querer guiar minha equipe todinha e tal. E eu preciso de tempo pra isso. Então, eu não tenho esse tempo agora. É questão de tempo mesmo, saca? Só que o meu corpo pede. E tá chegando, saca? Tá chegando. E aos poucos eu vou aparecendo, fazendo uma coisa ou outra. Felipe, dá um recado aí pro pessoal de casa. Eu nunca faço isso, tô fazendo só com você, que é o seu episódio. Eu acho legal. Acho que a gente falou muito de uma parada, assim, que é tipo buscar esse quentinho no peito, saca? Buscar o que te leva a quando você estava satisfeito, saca? Não fazer só por grana, não fazer só porque sim, não fazer só porque mandaram, mas buscar aquele lugar que seu peito fica cheio, saca? E por muitas vezes, sim, você vai ter que fazer uma coisa que não vai te deixar. Mas lembrar que pode ser por um período, pode ser um sacrifício, pode ser algo necessário. Mas que no final das contas, seu peito tem que ficar quentinho. Posso falar uma coisa? Rafael, te fudeu esse episódio aí, mano. Obrigado por esse podcast. Se fudeu. Obrigado, meus queridos. Bonitinho. Muito obrigado, Felipe Dutra. Muito obrigado. Obrigado.